Hoje nós vamos falar sobre a influência da renda das pessoas na prisão. Então, o assunto vai ser discutir a influência do nível de renda, do tipo de acesso que as pessoas têm ao judiciário, quando nós comparamos com os dados prisionais. Então, se uma pessoa tem menos dinheiro, será que ela tem mais chance de ir para a cadeia? Por que isso acontece? Isso acontece por uma questão que é social, isso acontece pelo fato de que as pessoas não têm dinheiro e, portanto, têm um acesso deficitário a uma defesa adequada, ou isso acontece por conta de racismo, né? Ou por conta de preconceito social. Né? Vocês têm esses dados aí, por exemplo, na sociedade brasileira, quantas pessoas têm pele escura e quantas pessoas têm pele escura dentro do sistema prisional? Quantas pessoas têm pele escura dentro das universidades? Você vê que nós temos diversos cortes institucionais aí, né? As instituições, elas não possuem uma composição que acompanha a composição da sociedade como um todo. As instituições, elas têm cortes bastante diferentes, bastante distintos. Então, não apenas o ensino superior possui uma quantidade bastante pequena, né, de pessoas de pele escura, né, e de nível social mais baixo, mas também, dependendo do tipo de curso, você tem um corte que é muito mais grave ainda, né? Por exemplo, o curso de medicina, né, o curso mais caro que tem, né, medicina, odontologia, que são cursos caríssimos e absurdamente concorridos nas universidades públicas. Qual é a composição, né, de pessoas de pele escura nesse tipo de curso? É muito mais baixa do que a média geral das universidades. E, obviamente, se as universidades já têm uma média que é muito diferente daquela que é a média da sociedade como um todo, então vocês imaginem o que significa isso, né, em termos de recorte social. Então, nós temos um recorte racial nas instituições e nós temos um recorte social também. Certo? Sistema prisional. Né? Sistema prisional tem que ser... O que acontece aqui é o inverso. Né? Você pega a pele das pessoas, né? o tom claro de pele e escurece. Praticamente só tem pessoas de pele escura, de uma classe social menos privilegiada, dentro do nosso sistema prisional. Mas isso é uma coisa brasileira? Será que isso é uma coisa que só existe no Brasil? O que vocês acham? Vamos tentar fazer uma aula um pouco mais interativa hoje. Né? Estamos encerrando aqui o nosso semestre. Vocês acham que isso é uma coisa brasileira? É típico do Brasil? Porque nós somos uma sociedade racista ou uma sociedade que tem um recorte, uma injustiça, uma desigualdade social muito grande? De fato, nós temos uma desigualdade social que é muito maior do que a média global. Nós somos um dos países mais iguais do mundo, quando nós não somos o país mais desigual do mundo. Ao longo da nossa história, nós temos sido o país mais desigual do planeta Terra. No lugar do mundo, tem mais desigualdade social que no Brasil. E, eventualmente, um país ou outro chega perto, né, ou chega no fundo do poço em que nós estamos, mas, na média, né, a sociedade brasileira está entre as mais desiguais do planeta. Então, isso, obviamente, vai ter um impacto grande na composição, por exemplo, da nossa população prisional. Mas veja que mesmo países que não têm uma população, uma desigualdade tão grande quanto a nossa, também possuem esse desnível, tanto social quanto racial, de forma muito pronunciada. A sociedade norte-americana, né, ela tem muitos elementos bastante parecidos com a nossa e o recorte social e racial da população prisional norte-americana é muito parecido com o nosso. Se você vai ver a quantidade de negros que existem nas prisões norte-americanas, você vai ver que eles compõem a quase totalidade. Né? Os negros e latinos são a quase totalidade da população prisional. Mas será que só esse tipo de gente comete crime? Será que no Brasil só negro comete crime? Só pobre comete crime? E nos Estados Unidos, será que só negro e pobre comete crime, não é? Ou mais interessante ainda, na mesma proporção, será que a proporção de crimes que acontecem nos Estados Unidos e no Brasil é igual ao recorte
social e racial da nossa população carcerária? O que vocês acham? Veja que isso não é uma discussão aleatória, é uma discussão muito importante. É uma discussão muito importante porque isso nos ajuda a entender os problemas do sistema judiciário brasileiro. E quando a gente fala, né, nessa desproporção, isso é um problema de polícia? Não, não é. Né? Não é um problema de polícia. É um problema sistêmico que inclui política, isso inclui economia, inclui o sistema judiciário, principalmente, né, dentro do caso brasileiro, e uma pequena parte disso tem a ver com a ação policial. Mas a polícia é culpada de prender as pessoas que estão lá? Não, né? Agora, por que acontece? Por que acontece essa desproporção? Ela é causada pela polícia? Não, ela não é causada pela polícia. Então, quem é que causa essa desproporção? Por que ela existe? E se a gente não discute isso, se a gente não discute as causas disso, se a gente não compreende a natureza, né, desse recorte social que o Brasil possui, como seria possível mudá-lo? Como seria possível a gente viver numa sociedade diferente se nós não entendemos que existem problemas e se nós não sabemos qual é a natureza, né, desse problema? Né? Então, vamos pensar aqui nessa questão da origem do problema. Onde é que está a origem desse problema? O Matias, eu estou ouvindo só um barulho, microfonia aqui, eu não estou ouvindo você falando. Tá, então vamos voltar a uma das primeiras questões que eu coloquei para vocês. Será que a população prisional, né, a composição da população prisional, ela é equivalente à composição, a quantidade das pessoas que cometem crime no Brasil? Por exemplo, tem mais pessoas de certo nível social, de certa cor, na prisão, porque essas pessoas cometem mais crimes? Será que é isso? Fala, Matias. Tá ouvindo? Pode falar. Eu creio que isso seja até culpa do próprio governo, né, dos governantes, pois há décadas, né, vem essa quase que uma cultura, o preto é favelado, é bandido, né, e por mais que as pessoas estudem, ainda tem esse preconceito ainda, e a pessoa se vê numa situação, eu creio, né, que se vê numa situação em que ele não tem para onde correr, até pelo não consegue emprego, por ser negro, por ser ex-presidiário, ele vai acabar cometendo mais crime. Então, teoricamente, a classe mais baixa é a que vai cometer mais crime, não que seja numa proporção, por exemplo, um rico ele rouba muito mais dinheiro do que um pobre, mas em questão de números, os pobres sempre estão, o pessoal favelado sempre está mais sendo preso, tráfico de droga, roubo, né? Eu creio que seja um problema cultural de todos os países. Os pobres já estão fardados a ser essa classe mais prejudicada, no caso, né? Que vão ser mais presos. Eu creio que seja isso. Aí que tá, mas será que é verdade isso? Não sei se é verdade, mas assim, o que a gente vive, a gente vê... Mas a gente não saber a resposta para isso é um problema muito sério. É um problema sério. A gente crê que seja isso, não tem certeza, né? Então, vamos fazer uma experiência, né? Vocês fiquem à vontade para abrir o microfone rapidamente para ir respondendo o que eu vou perguntar aqui agora. Então, por exemplo, Paulo, você é da PF, é isso? Paulo Ferreira? Não? Giovanni, que é, né? O Giovanni é da PM. PM? Ótimo, perfeito. Mas é importante para a gente pegar uns dados aqui, só para a gente começar essa nossa conversa. Né? Por exemplo, então,
nós temos muito tranquilamente essa percepção de que aparentemente pobres cometem mais crimes. Mas vamos pensar aqui em Vilhena. Né? Quantas pessoas em Vilhena são pobres? Né? Então, nós temos aqui uma população de mais ou menos 100 mil habitantes, não é isso? Alguém que é bom de conta aí ajuda aqui. Nós temos mais ou menos 100 mil habitantes. Quantos são pobres e quantos são de classe média para cima? Em termos de proporção, só para a gente chutar aqui, não precisa ter um compromisso aí muito grande com... A gente pode falar em 30, 70, mais ou menos. 30, 70, 80, 20, talvez? Isso. Por aí. Não, 75, 25, para ficar no meio? Isso. Muito bem. Agora, vamos pensar em quem comete crimes, né, na cidade de Vilhena. Vamos pensar, por exemplo, em crimes que colocam, ou crimes ou ações, né, que colocam as pessoas em risco de vida. Certo? Por exemplo, o sujeito comete um assalto à mão armada, né, ou participa de um tiroteio, está colocando a vida dos outros em risco, não é verdade? Sim, né? Isso coloca as pessoas em perigo de vida. Só que eu posso colocar a vida das pessoas em perigo sem arma na mão? Por exemplo, se eu roubo dinheiro do hospital regional, eu também estou colocando, né, as pessoas em perigo de vida, em risco de morte, não estou? Né? Então, vamos pensar ações em geral que colocam as pessoas, as contravenções, né, ou ações criminosas, ações, né, de conteúdo criminal, o criminoso, que colocam as pessoas, né, em risco de morrer, cometidas na cidade de Vilhena. Então, por exemplo, Giovanni, quantas pessoas, quantos bandidos existem em Vilhena? Esses bandidos, né, esses que assaltam a mão armada e que têm o potencial, né, de matar os outros. Assim, quantas pessoas tem em Vilhena que seriam assassinos, né, típicos, assassinos fio-gente que está circulando por aí e que possivelmente mataria pessoas? Para pensar em termos de número. Sei lá, por exemplo, são 10 mil? 5 mil? 500? 50? O que seria, mais ou menos, em termos de número, né? De bandidos, Professor, que assaltam a sangue frio pessoas e que poderiam matar. Professor. Oi, pode falar. O senhor consegue me ouvir? Sim. Então, deixa eu te falar. Essa questão de proporção ela é muito relativa. O senhor estava se referindo aos negros e pardos. Eu só quero levantar que a população brasileira, em sua maioria, ela é constituída em negros e pardos. Sim. A população branca, ela é minoria aqui no Brasil. Então, de certa forma, automaticamente, negros e pardos, que é a minha cor, vai ter uma proporção muito maior. Seria até meio que fora da lógica ter mais brancos ou ser, de certa forma, igualitário. Então, mas a questão é, os dados prisionais deveriam ser proporcionais, né, em relação à população. Por exemplo, a gente está discutindo essa questão das instituições. Eu sei, exatamente isso que eu estou falando. Né, a população em si, ela é constituída em sua maioria, eu digo aqui no Brasil, em sua maioria, negros e pardos. É mais de 70% negros e pardos. Isso aí, se a gente for pesquisar em qualquer lugar, a gente vai ter essa diferença gigantesca. Porque o Brasil, a maioria é o quê? Não tem não tem como o professor ficar igual, 50% branco, aí 25% negro, 25%... Você entendeu que eu não estou falando em 50%, 50%? Tô falando não, eu entendi o que o senhor está querendo dizer. O senhor está dizendo que a população carcerária, em sua maioria, trata-se de negros e pardos. E o que eu estou querendo... E o que eu estou querendo explicar para o senhor é que a maioria da população brasileira... Exatamente. Mas eu me refiro à proporção, entendeu? Por exemplo, digamos que no Brasil, se 60% das pessoas são negros e pardos, 40% são brancos,
a nossa população prisional tem essa proporção? A população prisional norte-americana, por exemplo, ela tem essa proporção? Não, Então, ela não tem, né? é um pouco mais de 60%, mas tudo bem. Essa questão... Mas no caso da população, mas a população prisional brasileira, ela não é proporcional a essa divisão racial, é isso que eu estou dizendo. Sim, Né? tá. Realmente, maior. ela está acima do limite, digamos assim. É que nem eu li aqui o que a Gabriela colocou, é uma questão que vem há séculos. Realmente, é uma questão que vem há séculos, né? O Brasil, ele vem sendo sugado desde que os portugueses chegaram aqui. O senhor entende? Aí, com o passar do tempo, os europeus já vêm explorando os índios e tal, aí trouxeram os negros para cá. Não existia negro no Brasil, não é verdade? Sim. O branco e o negro não é oriundo do Brasil. Eles não são. A gente se tornou parte, né? Acabou nascendo e tal, mas não são os verdadeiros brasileiros. Indígena, então, né, e eles, exatamente, foi um massacre. Eu reconheço isso, não tem o que falar, quase não tem índio mais. Aí o senhor pega uma população descendente de um povo que era escravizado, vamos dizer, né? A gente conhece a história. E de repente eles, né, vai se criando uma quantidade e tal, e aí conseguem a liberdade, só que com aquele preconceito. E como o senhor mesmo falou, quem iria dar emprego para né, para os negros, os pardos, que são a mistura do branco com o negro e tal? E esse povo não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha suporte, não tinha proteção. E aí o que eles vão fazer? Se desespera, chega em um nível que a pessoa, né, vai fazer o quê? Vai morrer? Se revolta, tem a questão da sobrevivência. O senhor entende onde eu quero chegar? É algo que vem lá do passado, há mais de 500 anos atrás, como a Gabriela colocou. Giovanni, o engraçado é que você vê que hoje a população brasileira, igual você falou, a maioria é feita de negros e pardos, e ainda assim é os que mais sofrem preconceito. Mesmo sendo a maioria está sofrendo preconceito do mesmo jeito. Não mudou, vai falar que mudar, não mudou, pode assim, só não está sendo, agora está sendo filmado, né? Tem aquela história que fala agora, que agora está sendo filmado algumas coisas. Mas eu conheço várias pessoas, vários conhecidos, amigos meus que são negros, que me contam coisas assim que já passaram. Por exemplo, semana passada, mês passado, que é uma coisa assim absurda que a gente fala, realmente não mudou. Não mudou, e aqui entre nós, eu acho que não vai mudar, porque isso daí é algo que está enraizado. É estrutural. Faz parte da cultura do Brasil ser racista, faz parte da cultura. Agora, a questão de proporcionalidade é aquilo que eu estou falando. Eles vêm sofrendo desde que foram trazidos os descendentes e tal, toda aquela situação, porque não tem escolha, é oprimido e tal, e realmente eles acabam se declinando ao crime. Acaba, professor. Deixa duas coisas que são importantes a gente, né, esclarecer aqui. Em primeiro lugar, você tem razão, né? Então, as razões dos nossos problemas sociais, né, políticos, uma série de outras coisas, elas são razões históricas, né? Por exemplo, quando eu falo tudo isso, não quer dizer a culpa desse governo ou do governo anterior, né? Não estou querendo fulanizar isso. Não, óbvio, isso tem uma origem que é histórica. É importante a gente compreender, como eu comecei, né, falando na aula, nós precisamos ter essa dimensão de onde está o problema para poder apontar para a solução. Uma coisa que nós não podemos fazer é naturalizar isso, né? Então, pensar que então, a origem disso é estrutural, vem lá do passado, então as coisas são assim. Não, as coisas não são assim. Elas estão assim, mas elas não deveriam ser. Como é que nós podemos fazer para transformar esse estado de coisas? Né? Então, isso é uma questão que é muito importante. Nós não podemos naturalizar, né, o estado de coisas atual. Segundo, só para a gente esclarecer, a gente tem dois subproblemas aqui. Né? Em primeiro lugar, pessoas negras e pardas não cometem mais crimes proporcionalmente
do que pessoas brancas. Né? Porque a gente, por exemplo, naturaliza essa ideia de que pessoas negras e pardas estão mais na cadeia porque eles são, né, numericamente os maiores criminosos. O ponto é, não é verdade. Não é verdade. Estatisticamente, isso não é verdade. Segundo, né, por isso que a gente precisa entender essa questão da proporcionalidade. É duplamente problemático ter tanta gente, né, dessa cor, né, nas cadeias, num contexto que proporcionalmente eles não cometem o tanto de crimes, né, que a gente imagina. É por isso que eu comecei a pensar, a conversar aqui com vocês, por exemplo, vamos deixar isso de lado, vamos falar sobre recorte social, que fica mais claro aqui para a gente entender. Eu queria fazer esse exercício com vocês para a gente entender, então, para ver se a gente consegue chegar a essa conclusão juntos. Ok? Então vamos só terminar esse exercício que eu comecei a propor. Por isso que eu perguntei, quantas pessoas existem na cidade de Vilhena que são assassinos, né, à mão armada? Quantas pessoas existem hoje na cidade de Vilhena que andam com, assim, que se enquadram nessa categoria, né? São bandidos aí, pé de chinelo, que assaltam à mão armada e que estão aí, né, colocando as pessoas correndo risco de morte. Será que são o quê? 5.000 pessoas? Nós temos 5.000 bandidos que assaltam a mão armada e poderiam perfeitamente matar uma pessoa amanhã? Professor, boa noite. Fala, Sandro. Boa noite aos colegas também. Em relação a essa questão racial e falando de população carcerária, de desigualdades, eu acho que assim, a gente não pode ter um olhar muito lógico, porque se a maioria da população brasileira é negra, mas a gente vê que a maioria da população carcerária é negra, quase o dobro, cerca de mais de 295 mil negros, cerca de 170 mil brancos, né, presos, a gente não vê essa mesma proporção tanto refletindo no mercado de trabalho quanto na educação. Então, aí a gente vê a desigualdade, quanto que ela é. Por isso que a lógica ela não pode guiar, eu vejo que ela não é um elemento essencial para guiar esse pensamento, a gente ter esse parâmetro. Porque se a maioria é negra, então, não por isso é a maioria que está presa, porque a maioria comete crime. Porque se a gente fosse pegar a proporcionalidade, seria a maioria na universidade, a maioria no mercado de trabalho, a maioria na chefia das grandes empresas. Então, a gente vê que a desigualdade social aí, ela não é uma questão só de governos, é uma questão da própria sociedade, é uma questão enraizada. Okay, então vamos concluir esse exercício que eu estou propondo aqui. Então vamos pensar em termos de proporcionalidade, né? Recorte social. Quantos pobres bandidos que andam à mão armada e que assaltam pessoas, hoje estão soltos aí na cidade de Vilhena e poderiam matar gente? São 5.000? Vamos chutar. É um número exagerado. 5.000 não pode ser, né? Se a gente tiver 5.000 bandidos andando com a mão armada aqui na cidade de Vilhena, seria... Eu acho que é bem menos do que aqueles que assaltam sem ter com mão armada. Então, será que são 1.000 bandidos armados e que poderiam matar uma pessoa a qualquer momento aí na cidade de Vilhena, agora, solta? A gente tem 11.000 presos. Eu acho que só no setor 8 ali deve ter uns 700, mais ou menos. 700? Só no setor 8 ali. Armados e que poderiam matar uma pessoa na cidade. Setor 8 ali é bravo. Olha o preconceito, Matias. Eu moro ali, conheço a raça toda ali. Mas nós temos 700 assassinos andando à solta aqui na... Assim, que pessoas que poderiam qualquer hora matar uma pessoa. Que tem má índole, né? Aí. Não, e fora a questão rural. Mas pessoas que poderiam a qualquer hora matar alguém, tá aqui, tá todos nós aqui, eles também poderiam. Mas tem Estou falando de gente que age sistematicamente fazendo isso, não é o cara que, eu não acho que ele seja não é boa pessoa, eu sei que de repente ele pode, talvez, algum dia, se beber muito, aí fazer uma besteira. Estou falando disso, estou falando de bandidos que andam armados, né? Assaltando pessoas e podem matar qualquer um a qualquer momento. Eu acho que são poucos. Porque eu acho que a maioria das pessoas que cometem assassinato tem um gatilho aí que faz com que elas
cometam isso. Não é desculpa, mas a maioria tem um gatilho aí. Não é assim, vou sair e vou matar. Quantas pessoas se enquadram nessa categoria? São bandidos, né, obviamente, né, dessa classe baixa, que andam por aí nas ruas de Vilhena, armados, assaltando pessoas e com a grande chance de matá-las. Matariam sem nenhum problema. Ou que já mataram. Sei lá, umas 100. Entre 50 e 100? Uhum. Tá, vamos pegar 100, né, que é o número... Redondo. Ou seja, tudo isso aqui é chute, mas só para a gente entender, então, né, mais ou menos o que significa, né, ser criminoso na cidade de Vilhena. Ok. E fora essas pessoas, que outros pobres, né, agem direta ou indiretamente em condições de colocar, né, de forma intencional a vida dos outros em risco. Mas que tipo de risco? Risco de vida, risco de morrer, risco de perder a vida por conta das ações deles diretamente. Então, assim, talvez tenha uns 100 bandidos desses aí né, que são bandidos perigosos que matam mesmo sem, né, vai para cadeia, mata sem peso na consciência, esse tipo de coisa. Mas possivelmente haja mais que até andam armados por aí. Não é exatamente assassino, né, gente que sai com a disposição de matar, mas, né, que é gente que comete crimes por aí, mas que eventualmente pode acabar colocando a vida dos outros em risco, não é? E qual seria mais ou menos esse número? Bem maior, né? Se você beber e dirigir, logo você tem grandes chances de se tornar uma... Mas aí se o cara bebeu e dirigiu, já provavelmente não é pobre. A gente não está falando mais do cara que está morando na... Traficantes, né? As ações deles, vender droga e ficar igual louco aí, incentivando as pessoas a roubar para poder comprar droga. A gente tem que ver melhor aqui o significado de pobre, né? Porque... E tem os matadores profissionais que a galera contrata também, que jagunços, né, nas fazendas, aí tem muitos aí. Eles trabalham com isso, né, de matar. Sim. Então, mas vamos lá. Então, qual seria o número que a gente poderia chutar aqui? Pessoas... 5 mil pessoas aí dispostas a fazer isso qualquer hora, eu acho. 5 mil pessoas em Vilhena? Eu acho que tem. São criminosos, né? Que cabe na situação de pobreza aí. Contumazes que põem as pessoas em risco aí, assaltando nas ruas. Tem muita gente doida, pobre aí, doida. Eu acho. Será? Eu colocaria umas... Só se você for pegar o pessoal que fica aí, por exemplo. Muita gente aqui em Vilhena, quem roda aqui nesses setores aqui, muita gente em barzinho bêbado, você passa assim, a pessoa tá com um canivete na mão ali, tá disposto a roubar uma carteira para comprar mais cachaça, tá disposto a roubar uma bicicleta. Numa ação desse aí, ele pode esfaquear alguém e acabar com a vida da pessoa por causa disso. E hoje em dia também mudou muito. Antigamente tinha muita questão da briga, mas era na porrada e tudo mais. Hoje em dia é muito perigoso. Essa fase era boa. O cara tá com uma faca, o cara tá com uma arma de fogo. Na verdade é o contrário. No passado as pessoas andavam armadas amplamente e a chance de você saber tirar é bem pouco. Você conversar com pessoas antigas aí na cidade, conversa com o professor Antoniazzi, um monte de gente. O nego tava a tiro, o nego tava à toa, saía dando tiro no teto das lanchonetes. Não, professor. Mas da época da Crocodila era famosa aí, por causa disso. Não, mas assim... armadas no passado que podiam fazer esse tipo de coisa era infinitamente maior. Hoje reduziu muito bastante. Antigamente, por exemplo, tinha muita briga de jovem, briga de escola, assim, dava uma facada ou outra. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a molecada tá a fogo. Perigoso de um matar, sair da escola e dar um tiro no outro na escola. Pode ver que a maioria dos assassinatos aqui em Vilhena é cometido por menores. A grande maioria é menores que estão armados, a facada lá na festinha, beijou o namorado do cara, ele não gostou, vai dar um tiro no outro, espanca até matar. Beleza. Então, estamos falando aqui de 100 assassinos frios,
mais uns 2.000 potenciais aí que andam por aí, que eventualmente poderiam fazer isso? Eu creio que sim. Mais ou menos, na conta? Mais ou menos. O Ou Matias mais, tá? Muito mais do que isso. Ou mais. Professor, o ser humano ele é terrível. Ele beber um pouquinho e já era. Mas esse que é o ponto. Quebra todas as coisas, vira o a gente trem. não pode generalizar ao ponto de dizer qualquer pessoa que eu vejo aí, se eu cair nessa situação que eu penso que qualquer moleque que eu vejo aí vestido meio com boné virado para trás é um trombadinho potencial que passou ali no boteco, aquela coisa toda. Não, professor, não precisa dele. Ele não tem uma característica física. Ele não tem uma característica física. Então, pode ser qualquer um. Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, peraí, Giovanni. Então, mas é aí que eu quero chegar. Se a gente simplesmente generaliza a ponto de que né, tem certo tipo de gente, porque eu vejo tem um comportamento que eu acho que é suspeito, ou coisas que eu não gosto de ver, coisas que eu acho que não são adequadas, você coloca todo mundo que está dentro daquela categoria, ou que faz parte daquele grupo, que frequenta certo lugar, que mora em certo espaço, aí todo mundo é bandido, todo mundo é um assassino em potencial. Né? Você não pode cair numa generalização tão grande assim, porque mesmo muitas pessoas que andam, né, em certos grupos não são necessariamente pessoas que fariam esse tipo de coisa. Eu já estou praticamente pronta, eu estava debatendo aqui. Opa! E é isso que o Giovanni falou, na verdade, qualquer um, né? No fundo, em tese, qualquer pessoa, no momento de surto, pode fazer. Então, vamos levantar uma questão aqui em Vilhena mesmo. Ó. Esses bairros que o governo cria, essas coabinhas, você pode ver, geralmente elas começam... O governo cria essas cobrinhas? Não, Como? O governo cria essas cobrinhas? Tipo assim, eles colocam lá a população, aí entram pessoas que estão precisando da casa. As coabinhas. Coab, né? Esses conjuntos habitacionais do governo. As casas. Isso. Aí o que acontece? Eles colocam lá as pessoas que realmente precisam da casa. Com 1 ano ou 2, o nível de violência vai exorbitantemente para cima, em menos de 1 ano. Parece que vai ocupando, que as coabs vão sendo ocupadas pelos bandidos, vão expulsando a população. E o Conjunto União, esse conjunto aqui perto da minha casa, aqui do Alvorada, você tá sentado aqui, você tá escutando tiro lá, é coisa doida, em menos de 1 ano. Isso é uma favela gourmet. O que o Matias está falando não é mentira, porque a maior parte das ocorrências em Vilhena, ou pelo menos uma porcentagem significativa, aí. Eu moro perto do Conjunto Habitacional União, aqui da Cena Perimetral. E o que tem de viatura que vai para lá em questão para registrar a ocorrência é muito maior do que teria no centro. Porque, assim, eu não quero parecer ser preconceituoso e nem... Não, a gente nada precisa do tipo. de dados concretos para chegarmos aqui a uma conclusão. Então, vamos observar os tipos de pessoas que vão morar nesses locais, né? São pessoas, assim... financeiramente mais fracas, estruturalmente de uma maneira familiar, normalmente são mães solteiras, quando não são senhorinhas, velhinhas que estão sozinhas, e aí alguns filhos... Exatamente, não é ser preconceituoso, o professor. Esses locais foram feitos justamente para aquelas pessoas que não têm condições. Mais por pessoas naquele local e fazendo parte desse grupo, certamente. E aí. Mas esse é um negócio. Eu trabalho com contextos sociais de perto. E eu vejo, a gente tem que se perguntar o que levou essas pessoas a se tornarem bandidas, a serem assim. E aí que entra o papel do governo, do país, do Estado, porque a falta de oportunidade que essas pessoas tiveram e têm até hoje, o descaso que eles sofrem, a falta de lazer, a falta de saúde, a falta de atendimento psicológico, de assistência social, leva essas pessoas a se tornarem desse jeito. É exatamente aquilo que o Sandro falou. Eu tinha colocado a questão de proporcionalidade de aqui no Brasil. Tem mais negros e pardos
Tá, beleza, e menos brancos. Eu falei que essa era um dos motivos Sim. de se ter mais... Aí o Sandro colocou... foi genial, Sandro, o que você falou, realmente. Por que não tem essa quantidade? Deveria ser igual, não é verdade? Não deveria ser igual? Nas escolas, nas universidades e tal, empregos melhores, deveria ser igual. Exatamente. Mas como essas pessoas elas não têm a oportunidade que deveriam ter, acabam a maioria caindo no lugar que não... Por isso essa questão, essa discrepância. Outra coisa, calma, pessoal, a gente já... Não é que a gente tem que ser conivente. Eu não sou sendo conivente, entendeu? Eu não estou sendo conivente. Eu só tô falando dos dados. Eu tô falando dos dados. Tem mais negros, tem mais pardos, não tem mais... chegar a essas conclusões. No momento, a gente ainda está pensando na questão numérica, mas já nós vamos chegar a essas conclusões. Mas só dando um spoiler aqui, né, conversando com a Gabriela, de fato tem isso, né? Você tem uma questão muito grande do poder público nesses lugares, mas mais importante do que você pensar em omissão do governo, que leva pessoas a cometer crimes, é importante a gente entender, justamente quando a gente for pensar em números, que é esse o objetivo inicial desse exercício. Quando a gente pensa em números, nós vamos ver que a omissão do governo ela é muito mais grave por não proteger as pessoas que vivem nesse lugar, que nem vocês falaram das quadras, né? Vai gente que realmente precisa dessas casas, a gente acaba sendo expulsa. A omissão do governo é muito mais grave por não proteger essas pessoas do que efetivamente por levar ou permitir que essas pessoas acabem adotando uma conduta criminosa e tudo mais. Mas, professor, um aspecto muito importante da Só um instante, Sandro. Mas, inicialmente, a questão mais grave para nós, principalmente aqui pensando no nosso contexto atual, é a omissão do governo na proteção de quem está lá. Né? Na proteção de quem está lá e não faz parte disso. Por isso que é importante a gente entender essa questão da proporcionalidade e do número de pessoas que pertencem a uma classe baixa e que efetivamente têm o potencial de cometer crimes e colocar a vida dos outros em risco. Então, vamos lá. Chegamos à conclusão que deve ter uns 100 assassinos frios e pelo menos umas 2.000, 2.500 pessoas de classe baixa que agem sistematicamente de forma a potencialmente acabar colocando a vida dos outros em risco. O sujeito que anda, por exemplo, armado com canivete, o sujeito que bebe, vai para o boteco, mas eventualmente anda armado, e gente que, né, que possivelmente acabe cometendo aí atos criminosos e tudo mais. Então, vamos pensar que entre pobres, que fazem parte aí de pequenas organizações criminosas ou grandes, e que gente que trambiqueiro, né, gente que poderia matar, talvez nós tenhamos aí uns 2.500, né, mais uns 100 assassinos frios, né, então pelo menos uns 2.600 assassinos frios. Tá. E quantas pessoas de classe média para cima? Então, 2.500, mais ou menos, em 75 mil, né? 100 mil. Né? 100 mil. E dos outros 25 mil, né? Que são as pessoas de classe média para cima. Quantas dessas pessoas agem direta ou indiretamente de forma a colocar a vida dos outros em risco? Mas esse é o lance, professor. Essas pessoas são identificadas, que a grande maioria, né, fazem parte desse número, essas pessoas são dessas pequenas comunidades, porque o governo não vai colocar um conjunto habitacional popular, um bairro nobre, no centro, vai jogando cada vez para longe, para as periferias, e vem para o centro, vem para o núcleo da cidade, onde está protegido. Mas agora nós estamos discutindo quem está no centro. Tá? Agora estamos discutindo quem está no centro. Quantas das pessoas que vivem no centro, né, são as pessoas de classe média para cima, e colocam, direto ou indiretamente, a vida dos outros em risco? Sim. Né? Mas quantas são? O que vocês acham, né, em termos numéricos? Se não tiver igual, está passando. Mas o que eles podem fazer que vão colocar a vida dos outros em risco? Violência doméstica, cobrar uma dívida, ameaçar por causa de terra, de qualquer propriedade.
tudo isso. Esses caras, eles não vão cobrar como sei lá, qualquer pessoa de boa índole cobrar a gente. Ali, né? Bate no portão e fala, você não vai pagar, não. Ué, o cara mas não a gente é. está pensando só na violência à mão armada. Tudo bem, vamos começar na violência à mão armada. Então, quantas pessoas dessa classe média para cima são pessoas que possuem armas em casa? São gente que bebe e possui arma, gente que não tem preparo, né, nem psicológico para isso, ou gente que possui armas irregulares, gente que compra arma aí para se autoafirmar, ou seja, que são esses criminosos, né, são os potenciais assassinos que estão na mesma faixa dos 2.500, né, dos pobres que a gente falou, né? Quantos são esses playboys que andam armados aí, por exemplo, do tipo que vai pro boteco e eventualmente poderia matar alguém? Entre 5 e 10. Entre 5 e 10, olha lá ainda, não foi mais. Entre 5 e 10? 5 e 10 mil? Aqui em Vilhena, sim. Nada, vamos... O quê? Exagerado esse número, gente. Vamos... Eu acho que não. Fala aí, vocês aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Porque o fato do cara ser meio biruta da cabeça também não significa que ele sai, né? Porque assim, aqui em Vilhena... Potencialmente o cara poderia fazer, não significa que ele tem que entrar nesse número. Porque se fosse isso, né, os pobres a gente teria que jogar para mais de 20 mil também, né? Porque é um número muito elevado. Né? Você vai a mulher comprar uma pistola aí de R$2.500. Pega o marido na cama, pega a faca e vai e mata. Ou seja, ela não é uma bandida, nem necessariamente, mas no momento de loucura ela pode fazer. Então é isso, mas ela em tese não entra nessa estatística nossa aqui, porque ela não é uma pessoa, né, que sai por aí armada, disposta a fazer isso. Né? Então, eu trabalhei uma vez na Tucunaré Pesca. Se você ver a quantidade de gente que compra munição, não é policial, não é ninguém que faz parte da segurança. No final de ano, o que é de munição, o que é vendido na Tucunaré Pesca, não é brincadeira, não. É sério, já trabalhei lá, é terrível. Pessoas são potenciais assassinos, exatamente. O cara é tão perturbado que ele pode perfeitamente sair dali para matar alguém. É o tipo do cara que, por qualquer coisa, saca arma e tudo mais. Não, né? Mas é muita coincidência o cara comprar munição bem no final de ano, né? Uma coisa ruim, tá pensando. Tá, mas assim, pode até ser que umas 5 mil pessoas, né, possuam arma irregular, né, tem essa coisa, né, mas não necessariamente todas elas são gente que sai por aí eventualmente disposta ou com o potencial de acabar matando os outros. Provavelmente esse número seria um pouco menor, assim, gente que efetivamente assim, que sai eventualmente, que numa discussão poderia sacar uma arma e matar outra pessoa, não chega a ser tudo isso. Claro que tem um monte de gente despreparada que potencialmente poderia acabar acontecendo, mas a gente que sai de casa, né, com essa disposição, provavelmente esse número é bem menor, né? Porque senão a gente teria muito mais assassinatos por aí, né? Umas 1.000 pessoas, então? Umas 1.000? O que vocês acham? Porque, por exemplo, um pobre não vai ter R$3.500 para comprar uma pistola, uma arma. Não, mas aqui eu já estou falando mesmo dessas pessoas da classe média para cima. A classe média, com certeza, mais pessoas da classe média para cima. São mais armadas, né? Mas aí dessas pessoas de classe média para cima, o que você acha, Giovanni? O que você chuta aí para nós? Porque eu realmente não tenho ideia. Então, professor, quantos baculeiros você já deu nos Mauricinhos já e estava armado? A questão de valor de arma, você consegue encontrar uma arma até mais barata, tá, Matias? Oi? Essa questão de arma, você consegue encontrar uma arma até mais barata, tá? Então, 350. Então, assim, só colocando, o pobre também conseguiria ter uma arma. Sim. Mas tá, voltando à situação... que aí o que entra o professor está se referindo com a vontade de matar, né? Uma pessoa com dinheiro, só que é um psicopata. Com potencial para fazer isso. Exatamente, o cara é louco já por natureza, só que tá com dinheiro. Mas não precisa ser um psicopata, mas é alguém, né, com fragilidade psicológica o suficiente. Então, professor, se ele é sensível desse jeito, ele já tá com um passinho lá, né? Mas tá, essa quantidade eu digo que não é tanta, mas a pessoa ela pode se transformar. Por exemplo, o playboy ele vai pra balada e ele vai encher a cara de cachaça. Não vai? E o álcool altera. Acredite, professor. Ele potencializou isso andando armado. E muito.
O álcool, ele vai alterar a pessoa e a pessoa... Isso aí pode ir lá em cima. Isso aí pode ir lá em cima, que nem o Sandro falou. Isso aí vai jogar a pessoa... Sabe, pode botar 10 mil aí, pode botar 70% dos playboys que vai pra balada, que vai fazer aquela festinha que o povo fala, qual que é o nome? Sei lá, eles fazem as festinhas internas nas casas. Então, pode jogar lá em cima. 70% dos social. Playboys, Agora a moda é falar social. Mas 70% dos playboys não andam armados, não é? Então vamos pensar... Não precisa ter arma de fogo. Qualquer coisa vai servir de arma, uma cadeira, uma faca, pedaço de madeira. Qualquer pessoa que frequenta o risco né? Qualquer pobre também traz um preocupa. Não é isso tudo. Assim, potencialmente sempre pode acontecer. Qualquer pessoa pode perder, de qualquer classe social, pode perder a cabeça e fazer uma bobagem. De fato, isso existe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, desses 75 mil pobres, quantos de verdade, né, potencialmente, assim, quanta gente que você diz, isso aí, qualquer hora ele mata alguém. É pouca gente. Né? Por isso que a gente está falando, desses 75 mil, talvez uns 2.500 sejam esses tontos retardados que acaba dando canivetada em alguém, ou compra essas armas baratas e poderia acabar matando alguém. Não é? Assim, potencialmente todo mundo pode fazer, eu, você, qualquer um. Mas assim, estou falando de gente que tem um pouco desse perfil meio fraco da cabeça, que poderia acabar fazendo isso, colocando os outros em risco, meio que quase que naturalmente. Então, a gente está falando aqui do número pequeno. Talvez, desses 75 mil pobres, uns 2.500 a gente poderia dizer que provavelmente a gente, né, fraco o suficiente da cabeça para fazer isso. Então, desses 25 mil pessoas da classe média para cima, não é também como se 10 mil pessoas fossem sair armadas e dispostas a dar tiro nos outros. Não é assim. Então, para a gente pensar em quantas dessas pessoas possuem, por exemplo, armas regulares, ou poderia usar uma faca também, que vão aí para a rua e que teriam potencialmente nessa predisposição para acabar eventualmente matando alguém. Não é 5, não é 10 mil pessoas, provavelmente é muito menos. Talvez a gente poderia pensar em umas 1.000 pessoas, né, que é um sujeito que tem uma arma irregular em casa, que acha que é o machão, que não sei o quê, acha melhor que os outros, ou bebe, né, tem essa coisa, talvez umas 1.000 pessoas. O que vocês acham? Só ano passado foram 220 registros. E a maioria de jovens. Sim. Foram feitos aqui na cidade, né? Sim. Então foi um aumento, em relação ao ano 2018, foi de 35% esse aumento. Então é um aumento considerável dentro de um ano, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas de armas regulares, né? Exagero falar em 1.000 pessoas dessa classe média para cima, que possuem armas irregulares, né? Que tem essa cabeça meio fraca, gente violenta que poderia colocar a vida dos outros em risco, talvez uns 1.000, para a gente não jogar nem muito para cima, nem muito para baixo, talvez os 1.000 seja razoável falar. Acredito que sim. Né? Muito alto, muito baixo? De 800 a 1.000, né? Máximo 1.000, acho. 800 a 1.000. Então, uns 1.000 para a gente ficar aí no meio do caminho? Isso. Lá, 1.000 pessoas. Então, que é isso que é o assassino potencial à mão armada, ou o crime com o potencial para cometer um crime violento. Né? Só que, será que só crimes violentos colocam a vida das pessoas em risco? Quando eu falei lá no começo. E o cara que desvia dinheiro do hospital regional não está colocando a vida dos outros em risco? Com certeza. Né? E quantas pessoas na cidade de Vilhena fazem parte de um grupo que desviam hoje, né, entre médicos, funcionários, políticos, né, os agregados, os portariados, que de alguma forma têm algum tipo de relação com isso, e que ou eles diretamente tomam esse dinheiro ou são coniventes com esse tipo de roubo. Né? Estejam com eles hoje, ou gente que fez isso no passado, mas gente que tem o potencial para fazer isso. 20 pessoas? 20.000 pessoas? Umas 50. Umas 50 pessoas? 50 médicos são corruptos no hospital regional? Médicos, secretariados, políticos, né? Secretários aí de saúde, gente vinculada à Secretaria de Saúde, gente que trabalha direto ou indiretamente relacionada a isso?
pegar o esquema todo, né, com empresários, com vereadores, assessores e tudo mais, acho que chega aí. É uma coisa sistêmica, uma rede, né? Não, mas chega a que número, mais ou menos? Acho que uns 50. 50? Só da saúde. Só da saúde. Só 50? Eu acho. Pelo menos dos últimos casos, né? Foi mais ou menos nessa margem, assim, que pelo menos que foram presos, né? Estão respondendo, né, pelos crimes, lavagem de dinheiro, de corrupção. Então, mas você veja que para cada um que foi preso, vinculado diretamente a isso, todo mundo sabe ou conhece pessoalmente um monte de outros que não foram colocados nisso. Por exemplo, quantos médicos foram presos por faltar plantão no hospital regional? Nenhum, né? Não, nenhum que eu saiba, mas quantos efetivamente são bandidos que fraudam o hospital regional? Porque a gente, o médico, você precisa ter os funcionários que têm a responsabilidade direta sobre isso. Aí você tem, né, o secretário, você tem os políticos envolvidos direta ou indiretamente nesse esquema. Aí você tem os empresários vinculados com fraude, né, em licitações, inclusive de carne, comida e o cacete A4 lá para dentro, né, um monte de coisa. Será que a gente está falando do número de perto de 50? Aí vai, professor, porque, por exemplo, teve o caso da saúde. Da saúde desdobrou no caso da mídia. Estava se interligando. Foi para educação, virou, né, para a questão também dos loteamentos. Aí virou um bolo aí. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Aí vai. É conservador, é muito mais do que isso. Só por cima aí, envolvido isso aí, deve ter mais de 1.500 pessoas. Deve ser. Beneficiadas com isso daí, com certeza. Até nessas casinhas que eu falei aí das coabinhas, tem fraude. Exatamente. E essas pessoas que são vinculadas a políticos, um vagabundo que tem um terreno no lugar desses, que ele compra para vender para a prefeitura. Aí manda essa gente lá para a casa do chapéu, né? Lá para as áreas mais perigosas da cidade. Depois deixa esse pessoal abandonado lá no meio de bandido, não tá nem... Tipo, quem aí lembra... Diretamente, e não são eles que estão puxando o gatilho, mas a gente tem responsabilidade direta por colocar pessoas em condição de vulnerabilidade, sem dar, por exemplo, para a polícia as condições efetivas de fazer um bom trabalho, né? Sem promover políticas públicas que vão levar, por exemplo, você fazer uma praça bonita, adequada, você levar não só colocar uma Coab lá, mas fazer também uma escola perto. Você vê que nessas regiões você não vai ter escola perto ali, muitas vezes. Você não tem creche, tem campo de futebol para a molecada jogar, você não tem uma estrutura de apoio para que a vida possa transcorrer ali com naturalidade. Você cria um depósito de gente, faz um monte de casa, né? Igual ninho de pombo, tudo igualzinho, joga tudo lá. O simples fato de você ter esse monte de casa, tudo igual, sem individualidade, né? Sem capricho, sem que as pessoas possam olhar para aquilo celular, né? Sem que as pessoas possam sentir que aquele é o lar delas realmente, para que elas pensem, nossa, né? De fato, eu sou aqui uma pessoa que tem dignidade, estou morando naquilo que é meu, né? Numa casa que é minha, bonita, que representa a minha cara. Tudo isso é coisa que que serve para contribuir para você reduzir o nível de qualidade de vida nesse tipo de lugar, certo? Então, os políticos que são responsáveis por isso, não são eles também pessoas que colocam diretamente os outros em risco de morte? Né? Que faz o policial correr o risco de morte quando vai num lugar desse lá porque não está nem aí com nada? Né? Porque ele está colocando o risco, a vida dessas pessoas que moram lá em risco e a vida do policial que vai lá, né? A vida de todo mundo que trabalha, por exemplo, com questões sociais, de gente que tenta dar suporte. Professor, o político, ele tá cagando e andando para todo mundo, ele tá cagando e andando pro policial. O senhor, deixa eu te falar, nós, policiais, nós só somos... a gente só é número. Entendeu? Eu sou um número. É carne para ser moída na máquina, não é verdade? Tem um número lá. Eu tenho um RE. Eu sou só um número. É isso. Entendeu? O policial não... Ninguém liga pro policial. Foda-se o policial. Assim como foda-se o... Entendeu? A gente só enxuga gelo. Então, mas aí você tá vendo. Então, alguém falou em 1.500 pessoas. Será que entre as pessoas que fazem parte de partidos políticos aqui na cidade, gente que está vinculada ao funcionalismo público, né, nesse nível, gente que tem direta ou indiretamente relação com algum tipo de esquema. Agora eu acho que a gente pode chutar alto, né? Isso vai acontecer.
Será que o número é Uns parecido? 15 mil aí, né? Vamos chutar uns 15 mil. Porque desde a primeira Coabinha que tem em Vilhena, tem fraude. Desde a primeira Coabinha no final da Paraná. Mas aí, de novo, né? Tudo bem, a gente poderia até mencionar esses 15 mil de número, mas né, não vamos ficar com tudo isso. Vamos pensar em gente que diretamente, não é só... Não os beneficiados, no caso, só as pessoas que estão lá. Exclusivamente da pessoa responsável por distribuir isso aí. Que está ligada a partidos, que tem acesso ali ao dinheiro, né, a chave do cofre, faz parte do processo de decisão e que age direta ou indiretamente para possibilitar que esse tipo de coisa aconteça. Fraude, né, médico fraudando plantão, fraude nas licitações, você levar carne podre para o hospital regional enquanto... Faturamento na compra de produtos para o hospital. Churrasco na casa dele com requisição do hospital regional, né, gente que rouba terreno, né, público, gente que leva uma Coab a ser colocada numa condição dessa, ganhando dinheiro com isso. Então, talvez a gente esteja falando aqui diretamente do número de mais ou menos 1.500 pessoas nesse governo, em governos anteriores, né, gente que ligada direto ou indiretamente à política, estando ou não agora, né, lá com acesso ao poder, mas a gente que tem o potencial para fazer isso. Né? Então, são vários grupos políticos diferentes, provavelmente seria por volta disso aí, entre 500 e 1.500 pessoas, talvez mais perto de 1.500 do que de 500, né? Você vê a preocupação dos políticos quando você passa na frente do hospital regional e vê a estrutura que está, e depois você olha a Câmara de Vereadores, como ela ficou. Aquilo não foi uma reforma. Aquilo foi uma construção. Gente, entendeu? A gente tem um banheiro que custou 250 mil. Olha o hospital e olha a Câmara. Meu Giovani, Deus, chega a ser ridículo isso. Giovanni, a gente tem um banheiro na Brigadeiro que a gente não usa, custou quase 200 mil reais. Ou se eu não me engano, então, até mais. aquela bolota lá. Ninguém usa, cara. Eu já usei, já tem um mijão. Puta que não, pariu, acho que era bicho. boa, mas tipo assim, quando funcionava, mas agora nem pombo tá lá, nem usa, nem pombo não usa. Uma vez assim que eu cheguei aqui, eu fui olhar lá para ver como é que era, eu cheguei perto, tem um cheiro de urina que era opressivo, uma coisa que embrulhava o estômago, eu nunca mais cheguei nem perto daquilo lá. Eu acho que o número é maior ainda, professor, porque aqui a gente tem uma coisa de famílias, né? Então, muitos anos aqui, isso vai passando de pai para filho, e por aí vai, e vai estabelecendo. Então, tem gente que está aí, sei lá, desde o primeiro, do segundo prefeito, está aí no poder. Sim, mas então vamos lá, para a gente ir né, concluindo essa parte numérica. Então, pobres que agem direta ou indiretamente, com potencial muito claro de acabar colocando a vida dos outros em risco, nós falamos aqui em 2.500, mais uns 100, uns 2.600 pessoas, né, com potencial claro e efetivo de acabar fazendo isso. E das pessoas de classe média para cima, né, com potencial de cometer crime à mão armada, nós falamos em 1.000. Mais uns 1.500 aí ligados à política, médicos, né, gente... E desse pacote a gente poderia colocar de tudo, né? Promotor que não faz o seu trabalho, né? Inclusive gente que age direto. Empresário que sonega imposto e deixa de arrecadar para ajudar no caso dos hospitais. Exato, e tudo isso. Então nós estamos falando aqui de 2.500 pessoas de classe média para cima que agem de forma cotidiana com potencial para matar pessoas e 2.600 pessoas pobres que agem direto ou indiretamente com potencial para matar pessoas, é isso? Isso porque a gente não... Eu nem vou colocar nessa conta outras coisas, do tipo, o cara que bebe vai dirigir, coisas desse tipo, porque isso talvez até seja relativamente bem distribuído aí, porque você tem, mesmo na população que é pobre, né, o cara que... Os pobres fazem mais isso aí, que os bebem nada danado. O cara que anda na caminhonete age exatamente da mesma forma, provavelmente a proporção é Meu muito primo, no parecida. último dia, acertou um poste com o Santana, acabou com tudo. Tá vendo? Essa questão da bebida é geral mesmo. A questão da bebida é geral mesmo. Então vamos deixar isso fora da conta. Vamos deixar isso para lá. Eu vou pensar só naquilo que eu falando. Vai dar 80% de Vilhena, quase. Então, mas olha só, então, em termos de proporção, de 75 mil, 2.600. E de 25 mil, 2.500.
Realmente. 10% das pessoas de classe média para cima agem, direto ou indiretamente, com potencial de acabar matando gente por omissão, por corrupção, né, por agir, ou por, né, um comportamento meio psicótico, por aí. E das pessoas pobres, né, justamente pela condição da pobreza, não tem acesso à política, não tem acesso a, né, a sonegação de imposto, né, todo esse tipo de coisa. Nós estamos falando aí de, Legal, né? nós estamos falando aí de 2.600 pessoas que potencialmente poderiam agir direto ou indiretamente e, né, causar a morte de outros. Então, nós já vimos, então, que em termos de população criminosa, né, por recorte social, não faz sentido nem falar em... Então, se você tem 75% de população, né, pobre e 25% de classe média para cima, então o correto seria, ou faria sentido, você ter 75% de pessoas pobres na cadeia e 25% de pessoas de classe média para cima na cadeia, certo? É isso que acontece no Brasil? E agora vamos pensar em termos de recorte racial. Vamos pensar em termos de recorte racial. Os negros são mais presentes entre os pobres ou entre as pessoas de classe média para cima? Pobres. Ou seja, então faz sentido a gente falar, portanto, que negros e pobres cometem muito mais crimes que pessoas de classe média para cima? Agora, veja que coisa interessante. Faz, mas apenas, única e exclusivamente, se você age feito da Atena, né? Siqueira Júnior, essa coisa. Pobre é o bandido, o vagabundo, o safado que é o preto favelado, que está lá, é o trombadinha, é o bandido que está ali no boteco, bêbado e fez passou vergonha ali, né? Todo esse tipo de coisa. Só que a gente só acha que é bandido esse tipo de gente. Eles são, óbvio, claro que sim, né? Isso é inegável. Não dá jamais para você pensar, coitadinhos, né? É culpa da sociedade, né? Nada disso que eu estou falando. Eu quero chegar com vocês à seguinte conclusão. Vejam que à nossa volta há muito mais bandidagem e proporcionalmente muito mais criminalidade. O ponto é, se você encontra esse médico, que você sabe que ele é bandido, que ele rouba dinheiro do hospital regional, frauda plantão, você acha que ele é bandido? Você age com ele como se ele fosse um bandido? Você sente medo quando você está perto dele? Quando você está lá no degustário almoçando, o cara chega, senta na sua mesa do lado, você dá tapinha nas costas dele, né? Você aceita a tapinha dele nas suas costas, doutor, como é que você tá? Você não senta junto de bandido. Ô, doutor, matou muito hoje. E agora? Quer ver? Então, bandido é só o bandido pobre. Que é assim que nós pensamos em bandido. Mas o bandido que está do nosso lado, nós nem o vemos como bandido. Nós não entendemos isso como criminalidade. Nós não entendemos isso como problema de segurança. Mas olha só, quem coloca a vida do Giovanni em risco é muito mais esses vagabundos, é o médico safado que rouba dinheiro do hospital regional, é o bandido político, é o safado empresário que frauda a licitação, que cria essa situação, inclusive. É muito mais essa gente, eles são numericamente muito mais volumosos do que as pessoas que estão lá puxando o gatilho. As pessoas que estão lá olhando feio. Quantas pessoas estão fazendo isso e quantas pessoas têm causando essa situação? Tem mais gente causando essa situação. E a gente não olha para essas pessoas com eles, a gente não olha para eles e chama do nome correto. Bandidos, safados, criminosos, gente que tem que ir para a cadeia. Gente cultural, professor. Então, professor, realmente, olhando por esse lado, o senhor tem toda a razão. E eu concordo plenamente com tudo que o senhor falou. A pessoa que coloca a vida da população no geral é aquela que detém o poder, entendeu? Eu já ouvi uma frase que você conhece uma pessoa quando você dá poder a ela, né? Sim. Então,
Então, os grandes, por exemplo, tráfico de drogas. Por que não consegue acabar com o tráfico de drogas? Porque existem pessoas grandes por trás, pessoas poderosas que possuem um poder. Então, não é aquele coitado do favelado que está atirando no policial, que está matando o policial, e não é o policial que está matando o favelado, entendeu? E, simplesmente os dois estão lutando ali para sobreviver. Tanto o policial, que tem família, e aquele favelado lá que não encontrou estrutura para que ele se desenvolvesse. Então a culpa não está no policial e a culpa não está nele. A culpa está lá em cima. Entendeu? A pergunta é como que se destrói aquele que está lá em cima, aquele que detém o poder, aquele... Mas aí veja a importância da gente compreender a questão como ela deve ser compreendida, para a gente saber qual que é a causa do problema, para a gente poder encaminhar para a solução. Então veja que não adianta dizer, né, que o bandido que está lá, embora ele seja bandido, ele tem que ser preso, né, ele tem que ser retirado do convívio social, claramente, ninguém está dizendo que não. O problema é você apontar para ele como se ele fosse o problema da criminalidade. Né? Bandido é só aquela gente. Professor. Se a gente continua pensando desse jeito, nada nunca muda. Isso é igual secar gelo. Giovanni, você que trabalha com isso, se fosse possível, você eliminar do dia para noite todas as pessoas que fazem isso, no dia seguinte todo esse pessoal era reposto e você teria tudo isso acontecendo de novo. Então, veja que a solução do problema, ela passa necessariamente por você resolvê-lo na origem. E a origem desse problema é gente que mora no centro. É gente de classe média alta. É gente... tipo assim, ó, desde que... Eu tenho que concordar, é a realidade. Desde que inventaram a palavra corrupção, não tem bandido rico. O bandido é aquele pobre. A corrupção não é um tipo de criminalidade, é corrupto. A população mesmo não enxerga isso como mata crime. A pessoa de fome e sem acesso à saúde é corrupto. O cara que puxa o gatilho é bandido. Entendeu? O bandido é que ele tá com a arma na mão, crime e tal. Agora o cara que rouba ali, leva o dinheiro no bolso, é corrupto. Ele não é ladrão, não é bandido. É suspeito. Ele é suspeito de ato de corrupção. Nunca tá lá a câmera filmando ele colocando o dinheiro na cueca e tá falando que é montagem, que é mentira e tal. Aí a população vai volta no ano que vem. É isso. Vai você ver. Aí você vai ver o pastor, né, o dono da igreja grande, é o, né, que já trabalha com lavagem de dinheiro, é o dono do clube de futebol, é o deputado estadual, o deputado federal, né? É a cúpula corrompida da polícia, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem aqueles coronéis, né, mais bandidos do que qualquer traficante que tem lá. É isso. Sem olhar para essa fonte de problema, não há solução possível. Quando eu vejo esse programa de tarde falando, pena de morte, né? Essas loucuras todas, como se aquelas pessoas que estão lá naquele dia a dia, né? As pessoas que estão ali na favela, como se o criminoso, o bandido pé de chinelo, como se bastasse você tirar ele de lá para você resolver tudo. Como se esse fosse o problema do Brasil. Tem fila esperando a vaga de um. Né? Morre um bandido, já tem 4 esperando a arma dele lá, esperando a fila para pegar a arma dele e atirar. Sim. Mas veja como nós também somos parte desse problema, porque nós não compreendemos as pessoas que estão à nossa volta como sendo elas bandidas. Também. Ladrão, bandido, criminoso, gente que tinha que ir para a cadeia. Nós não entendemos assim. A gente olha para essas pessoas e pensa, não, isso aí nada, isso aí você vai... Só roubou, né, assim, só roubou dinheiro, só não fez nada não matou ninguém não, só roubou. Ajudou a cidade a crescer, a cidade se desenvolver. Ele roubou, mas fez. Isso aí não é nada, não. É isso mesmo. Mas veja como nós somos parte desse problema, nós sabemos que essas pessoas fazem coisa errada, nós sabemos quem são esses bandidos, sabemos de onde estão tirando dinheiro. Muitas vezes nós sabemos, né, de esquemas que estão acontecendo por aí e não oferecemos denúncia. Você ouve falar, você não tem prova, você não está lá, mas você ouve falar. A coisa é conhecimento corrente. As pessoas sabem que isso acontece. É tão cultural isso? Né, os restaurantes aí, frequenta clube, anda aí pelo centro da cidade, como se nada estivesse acontecendo. Ninguém trata o cara como o bandido que ele é. É tão cultural isso, professor, que, por exemplo, você vê uma pessoa rica, ela rouba, e você vê assim, você olha ela, você não fala nada. Mas, tipo, você não pensa nele como bandido.
Aí um conhecido seu lá que andava de bicicleta aparece de carro, daí a pessoa fala assim, ih, tá roubando, né? Tá traficando, tá fazendo alguma coisa. Então a gente, né, já tem esse hábito de achar que o pobre roubou e o rico, né, tá lá sustentado para Nós temos o hábito de olhar para o preto e para o pobre como bandido em potencial. Exatamente. Você vê Quando o cara não lá, é o caso, quando não é o caso nem proporcionalmente em relação à nossa sociedade. Não é o caso nem proporcionalmente em relação ao tanto de gente que tem no Brasil. Essa gente comete proporcionalmente muito menos crimes. Só que aí o médico que frauda o plantão do hospital regional, a mídia ele só rouba 100 mostra mil ele reais também, por mês, tá? O cara rouba do povo brasileiro, vilenense, 100 mil reais por mês, ou mais, dependendo da situação, mata a gente, né? Por estar te roubando dinheiro da saúde, e o cara não é preso. Esse tipo de gente você não vê na cadeia. Quantos Nem médicos televisão, né? no Brasil na cadeia, porque eles são bandidos fraudando os seus plantões, né? Roubando dinheiro do hospital. Nem na televisão, a mídia não mostra isso, porque não vende, né? A mídia só vende o pobre morto, Não, mas a mídia não vende ferrado porque no nós, capô da mas a viatura, mídia não vende borrachada. isso. Mas a mídia não vende isso porque nós somos os telespectadores e nós não queremos ver isso. Você quer ver o bandido safado se ferrando, tomando tiro na cara, CPF cancelado, não sei o quê, porque você não quer ver o cara que você conhece sendo preso. Você quer ver o bandido preto, safado, morrer. É isso E o médico vai contratar lá. O médico vai contratar um baita no escritório para defender ele, que não vai deixar vazar nada também. Exatamente. Não deixa nada público. Quantas vezes eu ouvi falar casos que eu conheço de gente, conhecidos meus, que fizeram cagadas por aí de vários tipos. Ih, o Extra de Rondônia tá rico só com isso. Mas que tem acesso, que conhece o dono do site, que eu conheço o dono da emissora de TV, e que ligam para eles, e que ligam para o cara falando, deixa eu sair nada meu aí não. Aí a mulher dos dois faz o cabelo no mesmo salão. Aí, pô, né? Se eu noticiar isso aqui, eu fico mal com o cara. Ele não noticia. Eu conheço um caso aí terrível. Eu conheço vários, eu conheço um monte. Desde lei seca, desde coisa simples, tipo lei seca, tem um cara, até coisa séria. É isso. Pedofilia, porque tem de pedofilia, tá louco, a galera esconde. Nossa. E é de gente da grana aqui de Vilhena. De famílias tradicionais, né? Cidadãos de bens. Pois é. Então, por exemplo, violência doméstica. As pessoas têm que achar muito que pobre comete muito mais atos de violência doméstica do que pessoas de classe média para cima. Deixa eu dar risada para vocês aqui. Okay? Então, você vê que é muito interessante a gente fazer esse tipo de discussão para a gente desconstruir certos preconceitos que nós temos, certas ideias. Nós achamos que é verdade, mas basta uma análise muito, muito superficial da realidade para a gente ver que as coisas não funcionam desse jeito. Você vê, se é verdade que negros, em tese, cometem muito menos crimes, pobres cometem muito menos crimes, e negros, proporcionalmente, cometem muito menos crimes do que pessoas de classe média para cima, e, portanto, né, brancos também, em termos de composição racial, veja como é grave você ter essa composição de população carcerária. É verdade. Porque preto pode ir para a cadeia, branco não. Quantos que estão lá sem nem ser culpado, né? Só por ser preto. Eu nem vou entrar... Não é... O problema é que o pobre não tem como se defender. Não, isso existe... Ele não tem dinheiro. Então, e se você tem dinheiro, você não fica preso. Então, Matias, isso existe, é verdade, mas não é isso que justifica a grande maioria dos casos. Sim, e a grande maioria das pessoas que está presa merece estar presa. Não é esse o problema. Estou dizendo, as cadeias estão cheias de coitados. Não é verdade. Não é isso que eu estou dizendo de jeito nenhum. Mas para alguns não era essa a proporção, e você deveria ter também um outro contingente gigante que deveria ser mais do que o dobro do tanto de gente que está lá para corresponder proporcionalmente ao tanto de gente que comete crimes no Brasil. Deveria, professor, mas são justamente esses que detêm o poder, então eles não vão ficar presos. Sim, exato. Fato. Entendeu? Os outros cometeram crimes e eles não têm como, né? Não tem como escapar, não tem dinheiro. Né? Eles gostam de todo mundo um em cima do outro, que eles não falam nem de construir mais, é só vai botando lá para dentro lá. Sim. Você vai então, só para a gente...
só para a gente concluindo aqui, né, que já vai começar outra aula, acho que o pessoal vai até começar a entrar já. Vejo que entre a população carcerária tem vários estudos, né? O capítulo que originou a discussão da nossa aula de hoje chama-se a influência da renda e outros fatores, né, na incidência de população prisional, e fala sobre a população carcerária norte-americana. E uma das conclusões que os autores chegam é que entre as pessoas que chegam a ser presas, né, as maiores influências que tem depois nas condenações tem a ver justamente com isso que o Matias falou, né, que o Giovanni também apontou aí. Renda, porque essas pessoas são muito mais vulneráveis e não têm acesso a uma defesa qualificada. Então, o sujeito é preso, mas ele não tem dinheiro para pagar a fiança. E se depois ele também não tem acesso a uma defesa de qualidade, ele não tem acesso a uma pessoa específica, né? Assim, para cuidar do caso dele, né? Ele não conhece efetivamente os direitos dele, ele não sabe se proteger sozinho de eventuais abusos que ele vai passar lá dentro do sistema. E nisso eu não estou falando, né, do traficante, do bandido quanto mais, porque isso aí já é pós-graduado em direito. Eu não estou falando, né, que é o bandido que é preso, já sabe até em que código, em que artigo ele incorreu ali, né? Não estou falando desses caras, estou falando da vez do o cara que apronta uma cagada aí, né? É aquele que faz parte do 2.500, né? É aquele sujeito que está lá, né, junto de um pessoal que ele não devia, acaba fazendo uma cagada, mas ele não é um bandido quanto mais. Ele acaba sendo preso, chega lá e não sabe como se defender de arbitrariedades, um monte de coisa. Então tem um monte de problemas e veja que a renda aqui acaba sendo um elemento importante de manutenção dessas pessoas dentro do sistema, porque eles não conseguem, né, achar a chave da saída. Por exemplo, tanto de gente que tem nas cadeias presas até hoje, mesmo que as penas já tenham expirado, porque não tem quem esteja olhando por eles, isso é uma coisa muito grave. Como eu já disse, não quer dizer absolutamente, de forma nenhuma, eu esteja falando aqui de gente cortadinha, né, que esteja lá, que não deveria estar. Não é isso. Todo mundo que está lá merece muito bem. É igual aquilo que o Nelson Rodrigues fala, né? Para a gente inverter aqui o ditado dele, seria como... Você pode até não saber porque ele está sendo preso, mas ele com certeza sabe. Tá? Claro que isso é uma grande asneira, né? Você não pode nunca incorrer nessas generalizações. Então é óbvio que essas pessoas estão lá porque elas, né, merecem estar. Mas vejo que a influência da renda é muito grande na manutenção delas dentro do sistema. Isso não é bom para a gente, que acaba fazendo essas pessoas saírem de lá muito mais violentas, né? Uma infinidade de coisas, tudo aquilo que nós já discutimos quando falamos sobre o sistema prisional e o impacto dele na vida das pessoas. Certo? Ou seja, você coloca lá um ladrão de galinha na cadeia, ele sai um homicida maníaco, psicopata, né, disposto a qualquer coisa. Então, isso não está melhorando, né, a nossa situação de forma alguma. Né? Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Então vejam a importância da gente entender a natureza dos problemas sociais para que a gente possa pensar nessas soluções. Agora, percebam como se a gente fica... Se nós ficarmos aqui apontando para o lugar errado, dizendo que está vendo ali, isso e somente isso tem que ser resolvido, o problema nunca se soluciona. Quando você começa a entender de fato a natureza dos problemas e apontar para os lugares corretos, cobrar as pessoas corretas, vejam como esse nosso conhecimento acumulado vai melhorando a nossa compreensão disso aí tudo. Né? Quem você tem que cobrar em termos de formulação de políticas públicas? Lembra lá? Aula de Teoria Geral do Estado. O governo do Estado, quem é responsável pelos presídios? Quem que deveria melhorar, por exemplo, as condições efetivas de trabalho lá do Giovanni? Governo do Estado, Secretaria Estadual de Segurança. A gente continua voltando, sem nem saber o que esses caras pensam sobre isso. Se a gente permite que gente que não coloca esse tema nos seus planos de governo continuem sendo eleitos, nós só estamos perpetuando os nossos problemas. Né? Não adianta ficar assistindo o programa de Siqueira Júnior, da Atena, e vibrando, CPF cancelado. É grande coisa, grandes coisas. Isso torna a nossa vida mais segura, isso faz o pessoal que está indo lá no dia a dia, dando o primeiro combate ao crime, né, ter melhores condições de trabalho, né, tá mais seguro se algum daqueles bandidos morre? De jeito nenhum.
Na verdade, só piora, porque o cara depois vem com sangue nos olhos, né? O pessoal que ficou vivo já vem disposto a matar antes de qualquer outra coisa. Então, é importante, é absolutamente fundamental compreender a natureza dos problemas e a gente parar, né, com ideias preconcebidas, entender de fato a natureza da nossa sociedade e a natureza dos nossos problemas, certo? Para que a gente possa resolvê-los. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Aquele abraço.